Jogaram água nela como se fosse lixo. Chamaram de mendiga preta, fedorenta, louca. Mas se alguém tivesse coragem de olhar mais de perto, teria visto os traços, o formato dos olhos, o queixo simétrico, a postura. A mulher deitada naquela calçada era uma das mais lindas do mundo. Mas ninguém quis ver. Jogaram restos de comida, riram, disseram que o cheiro dela estragava o ambiente. Até o dia em que um homem parou, olhou diferente e disse: "Isso está errado. Essa mulher não é quem vocês pensam." O que ele descobriu depois mudou tudo. Mudou o jeito como ele viu o mundo e vai mudar o jeito como você enxerga ela também. Porque o que está por trás dessa história é maior do que você imagina. Ela foi chamada de tudo, menos pelo nome. Nunca pediu esmola, nunca gritou, mas estava sempre ali, mesma hora, mesmo lugar. A calçada onde ela dormia era em frente a um restaurante de luxo, lugar onde ninguém queria ser lembrado da pobreza. Os clientes reclamavam: "Essa fedentina na porta vai acabar com nosso apetite." E o gerente já sabia o que fazer. Mandava jogar balde d'água. "Joga forte, tem que vazar. Essa gente só aprende na pancada." E ela não reagia. Olhava para o chão, depois para o céu, como se estivesse contando os dias para algo acontecer. Ninguém sabia, mas ela estava esperando. Esperando o único homem que veria quem ela era de verdade. E ele viria, não como salvador, mas como testemunha, de algo que ninguém ali jamais teria coragem de imaginar. Naquela noite, um homem diferente apareceu. Camisa simples, barba por fazer, olhos claros, mas olhar atento. Ele não desviou, ele parou. Era um cliente novo. Nunca tinha visto a tal mendiga da calçada, mas algo o fez ficar observando por alguns minutos. Ela não pedia, não falava, não tremia, só existia. O garçom comentou baixo: "Ela já está aí há meses, ninguém sabe de onde veio, só sabe que fede e não sai." Ele não respondeu. Enquanto jantava, ele não tirou os olhos dela. Todos ao redor a ignoravam. Ele não conseguia. Ao sair, em vez de simplesmente ir embora, ele pediu ao garçom uma marmita completa, o mesmo prato que havia comido, com suco e talheres fechados. Pagou e voltou até a calçada. Ele se abaixou com cuidado, colocou o pacote ao lado dela e disse, com sinceridade: "Não é esmola, é o mesmo prato que eu comi, se quiser." Ela pegou o pacote com calma, sem hesitar, mas antes de abrir os olhos para ele, e disse com firmeza: "Você sabe o que acontece quando alguém como eu aceita um favor de alguém como você?" Ele congelou. Aquela mulher, deitada na calçada, falava com a autoridade de quem carregava um passado que ninguém ali imaginava. Ela não gritou, não chorou, mas a dor estava ali, nítida. Então completou: "Gente demais já tentou apagar minha fome, mas foi a minha história que enterraram." Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez na vida, alguém o desmontou sem levantar a voz. E tudo que ele conseguia pensar era: quem é essa mulher? E você também vai descobrir, mas só se ficar até o fim. Naquela noite, ele não dormiu. Aquela mulher não saía da cabeça dele. Não pela sujeira, nem pelo silêncio. Era a forma como ela falava, com uma clareza que desmontava. No dia seguinte, ele voltou. Sentou-se na calçada oposta, fingindo ler um livro, mas só observava. Ela estava lá, deitada do mesmo jeito, calma, quase como se soubesse que ele voltaria. Dessa vez, levou outro prato, se aproximou com cuidado. Ela olhou antes dele falar: "Você voltou. E você continua aí." Ela respondeu sem mudar o tom: "Sempre estive."
Ele não soube o que dizer, mas sentiu que havia algo naquelas palavras. Não tristeza, nem súplica, apenas verdade. Ele se afastou, sentou num banco próximo, puxou um livro da mochila, começou a ler, só por ler. Leu em voz baixa. Era um romance brasileiro sobre dignidade. No fim da leitura, ela comentou: "Esse autor mudou de ideia depois desse livro." Ele olhou surpreso. "Você conhece ele?" Ela apenas sorriu. "Já li bastante, de várias formas." Ele riu nervoso. "Você sempre leu assim?" "Só quando o mundo calava", respondeu. E de novo ela o desconcertava. Não pelo que dizia, mas pelo que deixava no ar. Nos dias seguintes, ele voltou, sempre com um livro, sempre com tempo. Ela ouvia, comentava, corrigia. Sabia coisas demais para quem ela tratada como ninguém. "Você aprendeu isso onde?" Ela olhou para o chão, na parte que ninguém lê. Ele não sabia se era metáfora ou memória, mas não conseguia parar de ouvir. E você, já presenciou alguém ser ignorado só por causa da aparência? Escreve aqui nos comentários, eu já vi. E se essa história já te tocou até aqui, se inscreve no canal, porque ninguém mais está contando essas verdades do jeito que elas precisam ser contadas. Um dia, ele disse: "Você me lembra alguém famoso." Ela apenas sorriu e desviou o olhar. A cada conversa, ela deixava escapar algo novo, mas nunca o suficiente. Ele respeitava, não forçava. Sentia que qualquer passo em falso podia silenciar tudo. Até que, numa tarde, perguntou com cuidado: "Qual é o seu nome?" Ela pensou, olhou para a rua e então respondeu: "Me chamam de muitas coisas, mas o nome que minha mãe me deu é Amina." E foi nesse dia que ele percebeu: aquele nome escondia muito mais do que ele poderia imaginar. Insaitamente dramática. Amina, ele repetiu o nome várias vezes enquanto voltava para casa. Era bonito, firme, diferente. Mas ele ainda não sabia que aquele nome carregava o peso de uma injustiça silenciosa. No dia seguinte, pesquisou o nome. Descobriu que Amina era um nome de origem africana. Tinha significado real, digna de confiança. Aquilo bateu forte, porque era exatamente isso que ela transmitia: dignidade em silêncio. Só que a cidade parecia cega a isso. Mas na rua, o clima estava mudando. Clientes do restaurante começaram a reclamar mais alto. "Esse lixo aqui estraga o bairro. Já não basta a insegurança, agora isso?" E o gerente, pressionado, avisou: "Ou ela some, ou o restaurante perde cliente." Foi quando colocaram cones na calçada. Seguranças passaram a varrer a rua mais vezes. Um dia, jogaram até desinfetante perto dela, como quem marca território. Mas o que ninguém ali sabia era que estavam tentando apagar uma página da história. Ela não disse nada, mas ele percebeu que ela estava diferente. Levantava mais tarde, dormia menos, passava mais tempo em pé, andando, se revezando entre cantos próximos, como quem sabe que não pode mais descansar no mesmo lugar. Ele se aproximou, sentou no chão, mais próximo do que de costume. "Estão tentando te tirar daqui?" Ela respirou fundo. "Ninguém precisa tentar, é só esperar. A rua expulsa sozinha." Ele ficou em silêncio. Depois perguntou, com mais firmeza: "Por que você aceita isso?" Ela respondeu: "Não é questão de aceitar, é que já tentaram coisa pior." Ele insistiu, com delicadeza: "Mas quem você era antes disso tudo?" Ela olhou nos olhos dele, pela primeira vez, sem desviar. "Eu era alguém que incomodava pelo que era, só isso."
Aquela frase ficou martelando na cabeça dele, mas era só o começo. Ele quis entender mais. O que te fizeram? Ela abaixou os olhos. Nada que um processo judicial resolva, mas tudo que um país faz questão de esquecer. Aquela frase doeu. Ele sabia que ela estava dizendo mais do que parecia. Estava contando uma história sem contar. No dia seguinte, ela não estava na calçada. Ele procurou pelos arredores. Nada. Voltou 3 vezes ao longo do dia. Nenhum sinal. Foi aí que ele percebeu. Talvez tivesse perdido a única chance de saber quem ela realmente era. Quando escureceu, decidiu voltar ao restaurante. Pediu a comida de sempre, mas com um pedido extra. Pode embalar essa segunda porção, é para viagem. O garçom fez cara feia, mas atendeu. Ele saiu pela rua procurando, e então viu, num beco ao lado do estacionamento, ela encolhida, sentada, encostada no muro, com os olhos baixos e os pés descalços. Sem dizer nada, ele se aproximou, sentou no chão ao lado, deixou o pacote ao lado dela e então tirou do bolso um lenço branco. Colocou sobre o joelho dela e disse com calma: "Não sei o que te fizeram, mas sei que você não devia passar por isso sozinha." Ela olhou para ele, não disse nada, mas seus olhos marejaram pela primeira vez. E então respondeu: "Já me disseram isso antes, mas você não parece querer salvar, só entender." Naquela noite, ela aceitou a comida sem resistência. Dividiram o silêncio como se fosse conversa. E foi aí que algo mudou. Ela começou a confiar, não com palavras, mas com presença. A partir daquele dia, ela passou a contar mais, pouco a pouco, em pedaços pequenos, mas cada vez mais profundos. E é no próximo encontro que ela revela o detalhe que muda tudo. Já conheceu alguém que o mundo inteiro ignorava até ser tarde demais? Comenta aqui com a palavra injustiça. E se essa história está mexendo com você, se inscreve agora no canal. Aqui a gente dá voz a quem o mundo preferia calar. Naquela tarde, ele chegou com 2 livros nas mãos. Deixou um ao lado dela. O outro ficou no colo. "Você quer esse ou aquele?" perguntou. Ela apontou com o queixo, não tocou o livro, mas disse: "Esse segundo fala da África, né?" Ele confirmou. Era um romance sobre imigração e identidade. Ela olhou para o chão e respondeu seca: "Eles só escrevem sobre nós quando querem contar a dor, nunca a glória." O silêncio entre eles ficou pesado, mas ele não forçou nada. Sabia que, se fosse para ouvir, teria que ser no tempo dela. Ela, então, quebrou o silêncio. "Você quer saber quem eu sou, né?" Ele assentiu, mas respondeu: "Só se você quiser contar. Eu posso esperar." Ela respirou fundo. Depois se levantou, caminhou até um cantinho entre 2 lixeiras. Tirou uma sacolinha velha escondida num buraco do muro. De lá, puxou um envelope plástico dobrado. Voltou devagar, sentou-se ao lado dele e entregou. "Não abre agora. Lê sozinho, em casa." Ele aceitou com cuidado. Era leve na mão, mas parecia carregar o peso da vida dela. Quando chegou em casa, abriu o envelope com calma. Lá dentro havia uma única fotografia. E o que ele estava prestes a descobrir não cabia numa imagem. Ia mudar tudo o que ele pensava sobre ela. A foto mostrava uma mulher negra, deslumbrante, com coroa e faixa, sorrindo num palco iluminado. Atrás da imagem, lia-se: "Miss Palop 2016, Angola." E a assinatura, Amina Olufemi. Ele pesquisou. Descobriu que o concurso Miss Palop era uma premiação entre países africanos que falam português. E Amina havia sido coroada a mulher mais bonita entre todas essas nações.
Depois disso, passou a ser apontada como uma das favoritas ao Miss Universo. De uma hora para outra, desapareceu. Sumiu das manchetes, da internet, das redes sociais. Ninguém nunca mais falou dela. Mas o que teria acontecido com a mina? Será que fugiu, desistiu de tudo, foi internada ou apagada por alguém que não queria vê-la ali? E você, o que acha que aconteceu com ela? Comenta aqui com a sua hipótese, porque a verdade ainda está para ser revelada. No dia seguinte, ele voltou com os olhos marejados. Sentou-se ao lado dele com respeito. Eles te apagaram. Ela respondeu. Tentaram, mas esqueceram que o nome da minha avó está tatuado na minha nuca. Ele perguntou o que aconteceu. Ela respirou fundo, olhou direto nos olhos dele, e foi aí que contou o pedaço mais de partir o coração da sua história. Ela contou que, depois do concurso, foi procurada por empresários brasileiros. Diziam ter um contrato, um projeto, uma oportunidade. Ela veio ao Brasil, mas no aeroporto tomaram seu passaporte. Levaram-na para uma casa afastada. Disseram que precisava descansar, se preparar, mas cortaram contato, trancaram portas. Ela ficou semanas isolada. Tentou resistir, mas foi dopada, estuprada, diagnosticada como instável e internada à força. Era tráfico humano. Não queriam que ela fosse a nova Miss Universo. Queriam que ninguém mais lembrasse que ela existiu. Um dia, conseguiu fugir de uma clínica clandestina. Saiu correndo com um casaco velho e uma sacola de plástico. Desde então, dorme na rua, sem documentos, sem voz, mas viva. Eles tentaram tirar tudo de mim, até a sanidade, mas não conseguiram apagar a minha memória. E é por isso que eu ainda tô aqui. Ele segurou a mão dela. Foi a primeira vez que ela deixou. Naquela noite, ele escreveu tudo, página por página. Mas ele ainda não fazia ideia de até onde essa história iria chegar. Porque, no dia seguinte, alguém mais ficou sabendo. E quando isso aconteceu, não dava mais para voltar atrás. E você, já viu alguém ser enterrado vivo pela sociedade? Comenta aqui com a palavra resistência. E se essa história te tocou, se inscreve agora no canal, porque o que vem aí pode ser o começo de uma reviravolta que ninguém esperava. No fim da tarde, ele voltou ao mesmo lugar. Trazia nas mãos um único exemplar. Era um livro antigo, com capa gasta. Chamava-se Ubuntu. Eu sou porque nós somos. E quando entregou, explicou com calma. É sobre a ideia de que ninguém existe sozinho, que a dor de um é de todos. Ela segurou o livro com delicadeza, olhou nos olhos dele firme. Talvez por isso eu ainda esteja aqui. Pela primeira vez, ele viu uma faísca diferente no olhar dela. Mas o que ainda precisava ser dito ia muito além de qualquer frase. Ela encostou o livro no peito e disse: "Mas, se for para lembrar de mim, que seja com dignidade." Aquilo mexeu com ele mais do que qualquer história. E ele sabia, a história dela ainda não tinha sido contada. E talvez nunca tenha sido ouvida. Naquela noite, ele escreveu tudo. Mas agora não era só desabafo. Era um chamado, uma denúncia, uma tentativa de dar voz ao silêncio dela. Mas será que alguém ouviria? Decidiu procurar ajuda. Não era qualquer caso. Era maior do que ele, maior do que ela. Era uma história que podia ser contada ou esquecida para sempre. E ele sabia, podia estar prestes a mexer com algo muito maior do que imaginava. Um amigo indicou um advogado que atuava com casos internacionais, especializado em desaparecimentos e tráfico de pessoas. O homem ouviu tudo, em silêncio. Depois, abriu uma pasta em seu computador e mostrou.
Nós recebemos uma denúncia assim há 7 anos. Havia uma foto, a mesma imagem da Amina, com a faixa no peito. Ela foi dada como desaparecida em 2017. Uma ONG em Angola nos procurou, mas a trilha se perdeu aqui, no Brasil. Ninguém mais conseguiu encontrá-la. E agora, a peça que faltava tinha nome, rosto e voz. Mas o que teria acontecido nesses 7 anos? O advogado disse: se ela quiser, podemos começar o processo de reconhecimento, mas vai ser longo e pode reabrir feridas. Ele respondeu: ela já vive sangrando. Agora é hora de costurar. Mas ainda havia uma pergunta que ninguém podia responder. Ela queria isso? Voltou ao local onde ela costumava ficar. Ela estava ali, sentada, lendo. Como se soubesse que ele voltaria. Mas será que ela estava pronta para lembrar? Sentou-se ao lado dela. Contou o que tinha descoberto, que havia gente que ainda a procurava, que ela nunca foi esquecida. Só esconderam a história dela. E agora, ela podia decidir o final. Ela abaixou a cabeça. Por alguns segundos, não disse nada. Depois, levantou o olhar. 7 anos. 7 anos mentindo para o mundo que eu não existia. E pela primeira vez, chorou. Mas o que viria depois era ainda mais difícil. Ele segurou sua mão com força. Você quer contar? Ela assentiu, mas do meu jeito. E ele soube, ela não queria mais se esconder. Eles gravaram um vídeo simples, sem maquiagem, sem cenário, só ela e a verdade. Meu nome é Amina Olufemi. Eu não desapareci, eu fui silenciada. Ele mostrou o vídeo a uma jornalista que conhecia, mas não qualquer uma. Era filha de imigrantes, já havia denunciado casos parecidos. Quando assistiu, ficou em choque. Você tem ideia do que tem nas mãos? Isso é uma bomba moral. E ela sabia, se isso fosse ao ar, o mundo não poderia mais fingir que não viu. A matéria foi escrita com o cuidado de quem sabe o peso da responsabilidade. Sem exageros, sem sensacionalismo. Só a história real. E um pedido final. Se você já viu essa mulher ou tem informações sobre o que ela passou, fale. Ela merece justiça. Mas antes disso, faltava algo. Antes de publicar, perguntaram se ela queria usar outro nome. Ela negou. Meu nome foi arrancado de mim uma vez, não vai ser de novo. E ali, ela voltou a existir. Na noite antes da publicação, ele perguntou: tem certeza? Você sabe que isso pode ser perigoso. Essas pessoas ainda têm poder. Você não tem medo? Ela olhou para ele, com uma serenidade que doía. Tive medo por muito tempo, mas agora é diferente. Por quê? Ele perguntou. Ela respirou fundo. Porque agora tem alguém que se importa. E quando a gente sente que não tá sozinha, o medo não manda mais. Respirou fundo de novo. Se quiserem me calar de novo, vão ter que fazer mais do que sumir com o meu nome. E se eu desaparecer amanhã, pelo menos vai ter gente olhando, perguntando, falando. Não estou fazendo isso por mim. É pelas que ainda estão presas e não conseguem gritar. Naquela madrugada, ele não dormiu. E ela também não. Cada um no seu canto, mas como o coração no mesmo compasso. Porque no dia seguinte, o mundo ia saber quem era a Amina. E ninguém mais ia poder dizer que nunca ouviu falar dela. Comenta aqui com a palavra justiça se você também acha que ela merece ser lembrada com respeito. E se essa história te tocou, se inscreve agora no canal, porque o que vem agora é a virada que ninguém esperava. O vídeo com o depoimento de Amina cruzou fronteiras antes do sol nascer no Brasil. Na África, era compartilhado como símbolo. Na Europa, como denúncia. No Brasil, como espelho.
Em menos de 24 horas, uma conferência internacional sobre direitos humanos a convidou como oradora principal. Mas o convite não era só para ela, era para sua dor, para a história que ninguém quis ouvir até agora. O rapaz ficou em dúvida. E se for armadilha? E se quiserem te calar de novo? A mina ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu: agora eu não tenho mais nada a perder, mas tem gente que pode ganhar se eu falar. Naquela manhã, ela entrou na sala com a cabeça erguida, sem maquiagem, sem esconder o rosto. Usava a faixa antiga dobrada na mão e um vestido simples, com tecido angolano nas bordas. Ao subir ao palco, colocou a faixa sobre a mesa. Essa faixa representa o que quiseram apagar, mas hoje ela não pesa mais. Hoje eu sou minha própria voz. O silêncio na plateia foi absoluto. A mina falou de cada etapa da dor com a calma de quem já enfrentou o pior. Roubaram meus documentos, roubaram minha história, mas não conseguiram roubar minha verdade. Ela falou por 7 minutos, e cada minuto foi como uma ferida sendo lavada diante de todos. E se hoje eu estou aqui, é porque alguém parou, alguém me ouviu, alguém viu além da sujeira. O rapaz ouvia da plateia, com os olhos marejados. Nunca pensou que veria aquele dia, mas ele não se surpreendia com ela. Ele apenas via quem ela sempre foi. Quando o auditório inteiro se levantou aplaudindo, ela não sorriu, apenas fechou os olhos. Era como se por dentro dissesse: agora sim, acabou. Na saída, ela se aproximou dele, segurou sua mão e disse baixinho: obrigada por ter olhado para mim quando ninguém mais olhava. Ele respondeu: foi você que me ensinou a ver. Poucas semanas depois, ela foi reconhecida oficialmente como vítima de tráfico humano. Recebeu documentos, identidade e uma missão: ser embaixadora de um projeto global para mulheres invisibilizadas. Voltou a estudar, a viajar, a palestrar, mas nunca quis holofotes. O palco não é meu, é delas, de todas que ainda não puderam sair da sombra. E ele continuou ao lado dela, não como salvador, mas como parceiro. Os dois abriram um espaço cultural no centro da cidade, um lugar para encontros, histórias e escuta. Na entrada, havia um mural com uma foto de Amina, com os cabelos naturais, sorriso leve e olhar firme. A legenda dizia: ela foi silenciada, mas sua voz se multiplicou. Aquele lugar virou referência, não por luxo, mas por acolher quem ninguém mais queria ver, e por lembrar todos os dias que uma mulher rejeitada pode ser o farol de um mundo inteiro. E você, já conheceu alguém que o mundo tentou apagar, mas que te ensinou a ver de verdade? Comenta aqui com a palavra enxergar. Sua mensagem pode tocar alguém que ainda se sente invisível. E se essa história te emocionou, se inscreve no canal agora. Aqui, a gente não conta histórias sobre aparência. A gente mostra a beleza que nunca deveria ter sido escondida. Porque onde os olhos do mundo se fecham, o coração ainda pode aprender a enxergar.